Neve na Quinta Avenida. A neve começou às 4 da tarde. Primeiro tímida, depois insistente. Em menos de 1 hora, a Quinta Avenida estava irreconhecível. Vitrines iluminadas refletindo flocos densos, táxis amarelos imobilizados, turistas correndo em vão. Helena atravessava a rua com passos apressados, segurando o cachecol contra o rosto. Viera a Nova York para fugir. Não de alguém, mas de uma decisão que ainda não tinha coragem de tomar. O voo de volta para o Brasil sairia na manhã seguinte, se ela tivesse coragem. Ao dobrar a esquina da 48th Street, viu a livraria. Pequena, elegante. A vitrine decorada com livros antigos e luz âmbar suave. Um refúgio. Ela entrou apenas para se aquecer. Não sabia que estava entrando em algo muito maior. No fundo da loja, um homem alto tentava fechar a porta contra o vento. Não vai conseguir sair agora, disse ele sem olhar para ela. A cidade acabou de ser engolida. Helena virou o rosto para a rua. E Nova York realmente havia desaparecido sob o branco. Eles estavam presos. E não estavam sozinhos. O nome dele era Daniel, administrador da livraria, recém-separado, recém-desorientado. Ele ofereceu chá como se oferecesse trégua. Sentaram-se no chão, encostados na estante de clássicos. A calefação trabalhava no limite. A tempestade rugia contra os vidros. Tá fugindo ou ficando? Ele perguntou. Ela sorriu sem humor. Ainda não sei. Daniel percebeu que ela segurava um envelope dobrado dentro do casaco. Ela percebeu que ele usava a aliança no bolso. Silêncios começaram a falar por eles. Helena contou sobre o noivado cancelado 3 semanas antes. Um relacionamento que parecia seguro, mas nunca foi casa. Daniel falou da esposa que partira sem briga, apenas ausência. Às vezes o fim não é dramático, ele disse. Só é vazio. A livraria parecia respirar junto com eles. Lá fora, a cidade congelava. Lá dentro, algo começava a descongelar. A energia caiu às 7h40. A loja ficou apenas com a luz das vitrines e das lâmpadas de emergência. O mundo tornou-se âmbar e sombra. Helena caminhou entre as prateleiras. Tocava os livros como quem busca respostas. O que você perdeu? Daniel perguntou. Ela demorou. Eu perdi a coragem de ser quem eu queria ser. Era artista. Ilustradora. Mas aceitaram um emprego estável que apagava sua luz. O casamento seria o último passo rumo a uma vida confortável e silenciosa. Daniel sentou-se no balcão. Eu perdi o impulso de lutar. Ele amara profundamente. Mas acomodou-se. A rotina venceu o romance. O vento uivou lá fora. Helena aproximou-se. Talvez a neve não seja prisão. Talvez seja pausa. Daniel a olhou como quem vê algo raro. Ali, sob o branco absoluto do mundo, 2 pessoas estavam admitindo o que nunca haviam dito em voz alta. E isso é mais íntimo que qualquer toque. O frio aumentava. Daniel encontrou um cobertor no estoque. Sentaram-se lado a lado. O toque foi inevitável. Primeiro acidental, depois consciente. Não era desejo urgente. Era reconhecimento. Helena contou que tinha medo de voltar para casa e repetir o mesmo erro. Daniel confessou que não sabia se queria recomeçar ou apenas sobreviver. E se a gente não precisasse decidir tudo hoje? Ela sussurrou. Ele sorriu. Pela primeira vez naquela noite, o silêncio não pesava. Eles abriram um livro ao acaso. Era um romance antigo. Leram trechos em voz alta, alternando falas como crianças descobrindo teatro. Riram. A tempestade parecia distante agora. O mundo podia esperar. Às 4 da manhã, o silêncio mudou. A tempestade cessou. Nova York estava irreconhecível. Branca, pura, suspensa. Eles abriram a porta com esforço. A Quinta Avenida parecia um cenário intocado. Helena respirou fundo. Meu voo é às 10. Daniel sentiu o tempo como um golpe. Caminharam juntos até a esquina. Nenhum queria transformar aquilo em promessa precipitada. Você acredita em encontros por acaso? Ele perguntou. Não mais, ela respondeu. Acho que alguns encontros são decisões disfarçadas. Ela tirou o envelope do casaco. Era a carta de demissão que nunca tivera coragem de enviar. Olhou para ele e rasgou. O papel caiu sobre a neve. Daniel segurou sua mão. O frio não existia mais. O carro para o aeroporto finalmente conseguiu passar. Helena entrou. Daniel ficou parado na calçada. Nada foi prometido. Nada foi exigido. Mas quando o carro virou a esquina, ela olhou para trás. Ele ainda estava lá. E não parecia alguém esperando. Parecia alguém disposto. No banco traseiro, Helena abriu o celular. Havia um novo e-mail não enviado. Assunto. Talvez eu fique. Ela fechou os olhos. A neve começava a derreter, mas algo tinha sido construído na noite mais fria do ano. E algumas coisas não derretem com facilidade. O avião ainda não havia decolado.
A cidade começava a acordar. E talvez aquela história estivesse apenas começando. O carro parou no Terminal 4. Helena desceu com a sensação de que cada passo era uma escolha irreversível. O aeroporto estava desperto demais para alguém que não havia dormido. Luzes frias, anúncios metálicos, pessoas abraçando despedidas definitivas. Ela caminhou até o check-in. O e-mail continuava aberto na tela. Assunto: talvez eu fique. Destinatário: ela mesma. Não era para Daniel. Era para a versão dela que sempre adiava a própria vida. No painel, o voo ainda estava on time. Helena respirou fundo. Naquela madrugada, ela rasgara uma carta, mas ainda não tinha escolhido um destino. Seu telefone vibrou. Mensagem de número desconhecido. Você esqueceu seu cachecol. Era ele. Daniel não planejava ir ao aeroporto, mas quando encontrou o cachecol dela dobrado sobre a poltrona da livraria, percebeu que não era apenas um tecido esquecido. Era uma possibilidade. A cidade começava a descongelar. Ruas ainda escorregadias, táxis raros, motoristas impacientes. Ele entrou no primeiro carro disponível. JFK. O mais rápido possível. Nova York estava entre o gelo e o movimento, como se também decidisse algo. Daniel não sabia o que diria. Não tinha discurso preparado. Só tinha certeza de uma coisa. Ele não queria que aquela noite fosse apenas uma lembrança bonita. Última chamada para embarque. A voz ecoou pelo terminal. Helena entregou o passaporte à atendente. Seu coração não estava acelerado. Estava calmo demais. Isso a assustava. Ela caminhou pelo corredor de embarque. O vidro ao lado mostrava a pista ainda branca nas bordas. Quando alcançou a metade do túnel, o telefone vibrou novamente. Uma foto, o cachecol, nas mãos dele. Legenda: ainda acho que você deveria decidir olhando para mim. Helena parou. O mundo não parou com ela, mas algo dentro dela sim. Ela virou. Deu 2 passos para trás, depois 3, depois correu. Daniel entrou no terminal ofegante. Pessoas cruzavam diante dele como obstáculos silenciosos. Ele não sabia o portão. Não sabia se ainda havia tempo. Só sabia que precisava vê-la mais uma vez. Não para implorar, mas para oferecer escolha real. Do outro lado do saguão, portas automáticas se abriram. Helena surgiu correndo. Eles se viram ao mesmo tempo. E a cidade, pela segunda vez, desapareceu. Ele não falou primeiro. Ela também não. Foi ela quem quebrou o silêncio. Eu ainda não sei se fico. Ele assentiu. Eu também não sei como recomeçar. O olhar deles dizia o resto. Não era promessa. Era disposição. E isso é mais raro. Eles sentaram em silêncio perto das janelas. A neve derretia nas bordas da pista. Helena segurou o cachecol. Eu tenho um apartamento alugado por mais 1 semana, ela disse. Depois disso, eu deveria voltar. Daniel respirou fundo. Então fica 1 semana. Não era um pedido dramático. Era simples, humano. 1 semana não resolve nada, ela respondeu. Talvez resolva o suficiente para sabermos se vale lutar. Helena observou os aviões taxiando. 1 semana. Não era para sempre, mas também não era fuga. Ela abriu o aplicativo da companhia aérea. O botão cancelar voo brilhava como uma provocação. Ela não apertou, ainda não. Olhou para ele. E se depois da semana doer mais? Daniel sorriu de leve. Então pelo menos terá sido real. Horas depois, eles saíram do aeroporto juntos, sem decisão oficial, sem anúncio dramático. Apenas caminhando lado a lado. Nova York já começava a recuperar o ritmo. Caminhões limpando ruas. Pessoas retomando agendas. Mas para eles o tempo estava suspenso. Helena segurava o celular. O voo ainda aparecia como ativo. Ela podia embarcar no próximo horário. Ele podia voltar para a livraria. Nada estava garantido. Ao longe, a Quinta Avenida brilhava sob o sol fraco de inverno. Daniel quebrou o silêncio. Café? Ela sorriu. Só se for na livraria. E caminharam na mesma direção, sem saber se era começo, sem saber se era intervalo, sem saber se era despedida adiada, mas sabendo que, naquela cidade que descongelava lentamente, eles tinham escolhido pelo menos isto. Não ignorar o que sentiram. E às vezes, isso já muda tudo. A livraria os recebeu como se nada tivesse acontecido, mas tudo havia mudado. Helena tirou o casaco devagar. Daniel preparou café em silêncio. A cidade lá fora retomava o ritmo. Caminhões removendo neve, vitrines sendo reorganizadas, turistas voltando. 1 semana, ela disse. Ele assentiu. Sem rótulos, sem garantias, sem promessas exageradas. Naquela manhã, Helena sentou no balcão da livraria com um caderno em branco. Pela primeira vez em meses, começou a desenhar. Não por obrigação, por impulso. Daniel observava sem interromper. E percebeu que o que sentia não era urgência. Era construção. No terceiro dia, a dúvida apareceu.
Não como drama, como medo silencioso. Helena estava no pequeno apartamento alugado, sentada no chão, olhando as malas ainda fechadas. Daniel percebeu o silêncio diferente. Está pensando em ir embora? Ele perguntou sem acusação. Ela respirou fundo. Estou pensando no que acontece depois da semana. Ele não respondeu imediatamente, porque essa era a pergunta real. Eu não quero que você fique por mim, ele disse por fim. Quero que fique por você. Ela o encarou. Era isso que a assustava. Porque pela primeira vez ficar não era fuga. Era escolha consciente. A semana passou sem grandes declarações. Passou em cafés compartilhados, encaminhadas pelo Central Park ainda branco nas sombras, em silêncios confortáveis. No 7º dia, Helena acordou antes dele. Pegou o celular. O voo remarcado estava programado para aquela noite. Ela levantou, caminhou até a janela. Nova York não estava mais congelada. O inverno continuava, mas a tempestade havia sido apenas um capítulo. Daniel acordou e a encontrou ali. Hoje? Ele perguntou. Ela assentiu. O silêncio não era pesado. Era verdadeiro. No aeroporto, tudo parecia menos dramático do que na primeira vez. Sem corrida, sem última chamada. Apenas 2 adultos conscientes do que sentiam. Helena segurava o passaporte. Daniel segurava sua mão. Eu te conheço há 1 semana, ela disse. E isso parece imprudente. Ele sorriu. Talvez seja, mas também é honesto. Ela olhou ao redor. Pessoas partindo. Pessoas chegando. A vida não esperava certezas absolutas. Helena abriu o aplicativo. Dessa vez não hesitou. Cancelou o voo. O som da confirmação foi pequeno, mas definitivo. Ela levantou o olhar. Eu não estou ficando por você, disse, firme. Estou ficando por mim, e quero descobrir onde isso pode dar. Daniel não a abraçou imediatamente. Ele apenas encostou a testa na dela, sem promessa de eternidade, apenas presença. Meses depois, a neve já era memória. Helena expunha suas ilustrações na própria livraria. Daniel ampliara o espaço para criar uma pequena galeria no fundo. Não foi fácil. Houve discussões, medos, inseguranças. Mas houve escolha diária, e foi isso que sustentou. Numa tarde de março, Helena estava na porta da livraria quando flocos isolados começaram a cair. Uma neve leve, quase simbólica. Daniel aproximou-se. Está com medo? Ele perguntou. Ela sorriu. Estou com coragem. E essa era a diferença. Não era um amor perfeito. Era um amor decidido. A cidade seguia em movimento. A 5ª Avenida brilhava sob o fim de tarde. E naquela livraria que um dia fora abrigo de uma tempestade, 2 desconhecidos haviam construído algo que não dependia do clima. A primeira neve os prendeu. A segunda os encontrou escolhendo ficar. Alguns amores começam com fogo. Outros começam com silêncio. O deles começou com neve. E continuou porque, quando o inverno passou, eles não passaram um pelo outro. E às vezes o maior gesto não é correr atrás, é ficar.